Olá, pessoal! Neste vídeo, falaremos sobre eletrostática. Assunto: potencial elétrico. Mapa mental 5 de 8. A definição de potencial elétrico é o seguinte: chama-se potencial elétrico a energia elétrica em um ponto de um campo elétrico. A energia potencial elétrica precisa ser definida, então. A energia potencial elétrica de um ponto qualquer de um campo elétrico corresponde ao trabalho realizado. Lembre-se que trabalho é energia, é gasto de energia. Energia potencial elétrica em um ponto do campo elétrico corresponde ao trabalho realizado para se deslocar uma carga de prova deste ponto A até o infinito. Infinito é o nosso nível de referência. NR é o nível de referência. No infinito, a energia potencial elétrica é nula. Poderíamos representar, então, da seguinte maneira. Num gráfico de força por distância, um ponto no infinito teria força elétrica nula, energia nula. À medida que partimos do ponto A, próximo da carga de campo, e deslocamos a carga de prova até o infinito, a área abaixo do gráfico me fornece a energia potencial elétrica do ponto A. Pode ser calculada, então, da seguinte maneira. K, a constante eletrostática do meio, vezes Q, a carga de campo, vezes Qzinho, a carga de prova, dividido pela distância que separa a carga de campo e o ponto analisado. Definimos agora o que é potencial elétrico. Potencial elétrico, representado pela letra V do ponto A, é a energia potencial elétrica nesse ponto A dividido pela carga de prova. Fazendo a simplificação, podemos obter que o potencial elétrico é a constante eletrostática do meio vezes a carga de campo dividido pela distância que separa a carga de campo ao ponto A. Se você olhar para esta equação, você percebe que o potencial elétrico independe da existência ou não de uma carga de prova no ponto A. O potencial elétrico, então, é a energia acumulada em um ponto de um campo elétrico, não numa carga. A representação gráfica do potencial elétrico pela distância é através de hipérbole equilátera. A hipérbole equilátera possui simetria. Se a carga for positiva, estará no primeiro quadrante. Negativa, no quarto quadrante. Superfícies equipotenciais são as linhas onde todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. Vamos dar um exemplo prático, utilizando uma carga de campo positiva. As linhas contínuas são as linhas de força, o campo elétrico. As linhas pontilhadas são as superfícies equipotenciais. Todos os pontos sobre cada uma destas linhas pontilhadas apresentam o mesmo potencial elétrico. Existem, então, características importantes. Uma delas é que as superfícies equipotenciais sempre são perpendiculares às linhas de força. Outro exemplo. As linhas contínuas representam o campo elétrico. As linhas pontilhadas representam as superfícies equipotenciais. Por fim, o campo elétrico uniforme. Se no campo elétrico uniforme todas as linhas de força são paralelas entre si, e as superfícies equipotenciais são perpendiculares a estas linhas de força,
então as superfícies equipotenciais também serão linhas paralelas entre si. Muito bem, encerramos o mapa mental 5 de 8 sobre potencial elétrico no assunto de eletrostática. Um abraço.